Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E hoje eu venho compartilhar dicas de como cuidar do seu jardim de suculentas e deixar ele lindo o ano inteiro. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar essas lindezas. Então, gente, agora eu vou compartilhar com vocês quais são os cuidados que eu tenho aqui no meu jardim, a manutenção que eu faço para que elas fiquem lindas, saudáveis e maravilhosas o ano inteiro. Então, gente, a primeira dica que eu quero deixar para vocês é a observação. A gente está sempre observando como as nossas plantinhas estão se desenvolvendo. Se elas estão bem, se elas estão crescendo, se a coloração delas está, boa, saudável, ou se elas estão sendo acometidas por fungos. Como aqui, ó. Aqui eu tenho esta decora normal, não é a variegata. E eu observando aqui ela, passei aqui para dar o meu check-up de todos os dias, pelo menos enquanto eu estou aqui no sítio, e vi que ela está com uma folhinha fungada aqui, ó, que se chama o olho negro, né? É um tipo de fungo, gente. É natural, dá na decora dá bastante, ainda mais que ela está sendo cultivada no tempo, então, né, uma plantinha que pode ser acometida por esse fungo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar essa folha eu vou retirar. Quando o sol sair, lá pelo umas 5h30, 6 horas da tarde, que não tiver mais sol, eu vou vir aqui e vou borrifar o sulfato de cobre, gente. O sulfato de cobre, ele é bem fácil de passar, tá? Eu uso o da Dime, ele já vem pronto. Então, a única coisa que eu faço é diluir ele na água, né? Eu faço conforme recomendado na caixinha, tá? É só você ler atrás as instruções certinho. Borrifar sempre à noite ou em dias nublados. Ele não pode pegar o sol, tá? Mas assim, tipo, eu borrifei ele à noite, né? Como eu vou fazer hoje. Amanhã, se der sol, já não tem problema, porque ela já passou a noite toda, né? Ela já secou, então não vai ter problema. Então, o cuidado que eu vou ter com essa plantinha é esse. Eu vou retirar essa folha com o fungo e logo após eu vou passar o sulfato de cobre para estar deixando ela saudável e para não passar esse fungo para as outras folhas, tá? Para o resto da planta. Outro cuidado, outra dica bem importante, gente, a gente sempre olhar, né, principalmente com plantinhas que a gente cultiva ao tempo, como esta Calea argentea. Quando eu plantei ela aqui nesse carrinho, gente, ela não era assim, ela não tinha duas cabeças, era somente uma, como essa perle, ó, era só uma. Então, com o passar do tempo, ela foi crescendo e saiu esse outro broto, né? Agora eu não sei se é esse ou esse, mas eu acredito ser este, gente, que saiu. Então, o que eu vou fazer aqui? Como ela está ao tempo e as folhas delas estão muito juntas e eu quero fazer a multiplicação desta plantinha, eu vou estar retirando ela do carrinho e separando. Também porque assim, ó, se eu deixar ela junta como ela está, é muito difícil para a gente estar retirando as folhas da calha ali embaixo. Quem cultiva a calha sabe que as folhas dela é bem difícil de estar, as folhas secas, né? Mesmo secas, elas são bem difíceis de a gente estar tirando. E elas apodrecem ali no fundo, ó, tá vendo, gente? Já as outras aqui, né, ó, que a gente já retira com facilidade, né? Eu consigo retirar com facilidade. Essa eu já vou estar retirando aqui junto com vocês, que eu falei que eu ia retirar, né? Ela tá um pouquinho dura, peraí, gente. A gente vai para um lado, para o outro, até conseguir, ó. Então, né, eu falei que eu ia retirar e já retirei aqui junto com vocês. E logo, então, eu vou passar o sulfato de cobre aqui. E essa eu vou retirar, eu vou desplantar ela do carrinho. Vou observar como estão as raízes. Vou esperar pelo menos uns 3, 4 dias para estar fazendo o novo replante, tá? Então, eu vou plantar, eu vou deixar só uma aqui. A outra eu vou fazer um vaso ou, de repente, eu coloco em um outro canteiro.
Outra dica bem importante, gente, é a propagação. Para você ter um jardim bonito, saudável o ano inteiro, você vai ter que fazer a propagação das suas plantinhas. E a propagação nada mais é que a multiplicação, né? Você está retirando brotos, você está retirando mudas, está refazendo mudas para quando uma plantinha vir, né, a infelizmente não existir mais, porque acontece, né? Tudo é um ciclo. As plantas nascem, as plantas se desenvolvem e chega uma hora que elas se vão. Elas não vão ser eternas também, né, gente? Olha que legal isso aqui, ó. De um lado ela tá cinza, desse lado ela está cinza, e esse lado aqui ela tá bem avermelhada, ó. Esse lado que ela pega mais a rosadinha aqui atrás, a Darling Sunshine, olha só que coisa mais linda. Maravilhosa, né? Então, eu sempre estou fazendo isso, gente. Eu venho aqui, retiro algumas mudinhas, né? Coloco nos vasinhos, num substrato bem sequinho, deixo enraizar. Ah, de repente uma plantinha se foi, ó, como aqui tem um buraco, de repente eu posso, né, estar colocando uma outra plantinha ali, eu posso estar colocando uma pedra, também fica bonito, né? Mas você sempre está fazendo essa manutenção, você está fazendo a propagação das suas plantinhas, vai fazer com que você não perca a espécie, você tenha da espécie. Porque as plantinhas, elas não são eternas, né? Uma hora elas se vão. Então, essa é uma boa dica para que você tenha um jardim bonito, né? E repleto de plantinhas. A propagação das suas mudas. Outra dica bem importante, gente, é a adubação das suas plantinhas. A adubação é um fator muito importante que faz com que a plantinha cresça, se desenvolva, se multiplique e fique saudável por mais tempo. Eu já tenho vídeo, tá? Vocês podem procurar aqui na playlist do canal, onde eu falo sobre adubação, quais são os adubos, né, que eu uso nas minhas plantinhas, tá? Então, você fazer essa manutenção de 3 em 3 meses, de repente, se você usa um osmocote, você vai colocar as bolinhas ali e você vai ficar descansado por 3 meses, às vezes até 6, tem alguns que duram até 6 meses, né, gente? Você não vai poder precisar fazer a manutenção, estar adubando novamente. Mas se você usa um outro, né, que tem uma durabilidade menor, então você tem que estar observando. Você vai ver quando a plantinha está precisando de nutrientes. Você vai ver que ela não se desenvolve mais, que ela não está crescendo, que ela não está mais tão bonita, que ela não está emitindo brotos, né? Quando o nosso objetivo é a propagação, porque tem pessoas que já não é a propagação. Tem pessoas que cultivam as suculentas pela beleza mesmo, então eles quase não adubam. É uma opção para deixar com que elas fiquem mais compactas, que elas fiquem mais coloridas, né? Porque se você adubar demais também a plantinha, você vai ver que ela não vai ficar bonita, gente. Ela vai crescer demais, ela vai ficar... Na verdade, a planta ela perde a forma com muito adubo. Então, tudo é, na verdade... Você tem que ter cautela, tá? Não adubar demais para que a plantinha não cresça muito e fique deformada. Na verdade, a adubação é só para deixar ela bonita, saudável e para que você possa fazer novas mudinhas da plantinha, tá bom? Olha só que fofurice. Um outro cuidado, gente, que eu tenho aqui com as minhas suculentas é suculentas de pleno sol, eu dou bastante sol a elas. Suculentas de meia sombra, sol da manhã ou solzinho do final da tarde. E suculentas que não toleram tanto sol forte, né? Eu cultivo mais a meia sombra, só com os primeiros raios da manhã, tá? Isso é muito importante, gente, porque suculentas de meia sombra, elas não toleram sol forte, elas não vão se desenvolver, elas vão queimar. Elas não vão se desenvolver, elas vão ficar mirradas, elas não vão crescer. Aí tem pessoas que perguntam, Ruth, minha planta não se desenvolve, será porque que ela não está se desenvolvendo? De repente você não está cultivando ela no local correto, o local que a plantinha precisa estar para se desenvolver e ficar linda. Suculentas de pleno sol, gente, para elas ficar bonitas, compactas, coloridas, olha só que coisa mais linda essa Runione, olha o tamanho dessa planta. E ela já me soltou um broto lindo, gente, já fiz uma mudinha maravilhosa, ela já está com outros brotinhos no caule. Olha que coisa linda, uma planta saudável, linda assim, que precisa de sol, então ela vai ter o sol. Como vocês estão vendo aqui, agora é umas 2h30 da tarde, ela pega esse sol
forte do sol da tarde. É coberto o local? É. Só que elas pegam o sol, tá? Elas pegam bastante sol. Elas pegam o sol da manhã aqui e pegam o sol da tarde. Ali atrás eu tenho uma madiba também, ó, e vocês sabem que a madiba, para ficar bonita, compacta, ela precisa de bastante sol. Aqui, gente, ó, é aquele caso da calha argentea que eu falei para vocês. Esta é a paniculata. Eu não sei se vocês lembram, esse vaso aqui eu tinha duas cabeças, elas estavam, né, uma de um lado, outra do outro. E eu separei também, porque eu acho muito bonito. Porém, a manutenção dessas plantas que ficam com duas cabeças biforcadas, né, é muito difícil. Elas ficam mais propensas a fungos e às vezes a gente perde com mais facilidade. Então, eu optei em separar essa paniculata. E aqui a Norma também. A Norma também era uma planta com duas cabeças, eu também separei. Deixa eu mostrar para vocês, eu fiz um outro arranjinho com elas, ó. Linda, né? Paniculata e a Norma. Está aqui, ó. Então eu fiz esse novo arranjo aqui, ó. Coloquei a paniculata, a Lovely Rose que eu podei, eu fiz a poda, né? A decapitei. Aqui a mudinha da Runione São Carlos e aqui a Norma. Olha que arranjo lindo que ficou, gente. Um outro fator importantíssimo, gente, é a quantidade de regas. Eu já falei do sol, né? Suculentas de pleno sol, bastante sol, suculentas de meia sombra, solzinho da manhã. É as quantidades de regas. Então, suculentas que estão no tempo, como aqui eu estou mostrando para vocês, esse meu canteiro aqui não tem muito o que fazer. Ainda mais que elas são cultivadas assim, ó, a pleno sol. Tem pessoas que não acreditam, né? Já tive várias pessoas que deixaram no comentário achando que não, que é mentira, que elas não são cultivadas a sol pleno, que elas não ficam na chuva. Mas elas ficam sim, gente. Elas aguentaram praticamente 2 meses de muita chuva e quase nada de sol. E graças a Deus, olha só que lindas que estão. Elas ficam. Então aqui eu não tenho o que eu fazer. Aqui a natureza vai se encarregar de molhar e de dar a quantidade de luminosidade que elas precisam. Mas aquelas plantinhas que a gente cultiva lá em local coberto, que somos nós que gerenciamos, né, a quantidade de regas. Então, eu sei quando as minhas suculentas precisam de água. Depois de um certo tempo que você cultiva as plantinhas, só de olhar você já sabe se elas estão precisando ou não. Mas para aquelas pessoas que iniciaram, né, que estão iniciando o cultivo de suculentas agora, o teste do palito é a melhor opção, gente. Pega um palito de churrasco bem compridinho, enfia dentro do vasinho até no fundo, dá uma torcidinha e tira. Se ele sair com o substrato molhado, ainda não, ou úmido, né? Ainda não é o momento de estar regando. Só regue mesmo quando o substrato estiver totalmente seco. Dessa forma você vai ver que você não vai ter perdas de suculentas. As suculentas vão se desenvolver com mais saudáveis, mais bonitas, e você vai ver que as plantinhas, né, que as suculentas vão ficar até mais saudáveis, tá? Na verdade, para mim, qual é a regra que eu, né? A regra que eu sigo aqui é essa: substrato seco, eu faço eu molho novamente. Enquanto o substrato não estiver seco, gente, eu não molho, porque eu já perdi muita plantinha também, né? Até chegar, né, até a gente entender que suculenta, ela gosta de água, mas porém ela não gosta de substrato encharcado, a gente leva um tempo, né? Mas a gente aprende sim com o cultivo, a gente aprende compartilhando dicas umas com as outras e com o passar do tempo a gente começa a obter plantas mais saudáveis e lindas. Então, gente, quis deixar algumas dicas, né, do que eu faço aqui no meu jardim, do que eu aplico com as minhas plantinhas para deixá-las bonitas o ano inteiro, para ter plantas saudáveis, para ter plantas maravilhosas e que enfeitam o nosso jardim. Então, são dicas simples, mas que fazem toda a diferença. Olha que coisa linda, esse é o Ônio Ravote. Ela está uma arvoreta, olha lá, tronquinho, maravilhosa, linda, né? E aqui a Portulaca afra, que fica pendente, gente, ao contrário da outra, que fica uma arvoreta, né? Já a afra aqui, variegata, olha que linda, ela fica pendente. Eu fiz o replante dessa plantinha há pouco tempo, tá? Que eu falei para vocês, né? A gente está fazendo a manutenção do vaso, trocando o substrato e ela está assim linda.
Então, gente, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.